Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Então, o que seria esse sistema cardiovascular? Nada mais é do que o sistema de fluxo de fluidos. Então, que fluidos seriam esses? O sangue e a linfa. Nós vamos ver um pouco mais na frente que é interessante que o nosso corpo ele seja nutrido por macro e micronutrientes e que também se leve até as células oxigênio para o processo de respiração celular. O que acontece é que para que esses macro e micronutrientes, além do oxigênio, cheguem até a célula, é necessário que haja um sistema de condução. E esse sistema de condução é o que a gente chama de sistema cardiovascular, de sistema sanguíneo, ok? O que vai acontecer é que, além de precisar de macro, micronutrientes e oxigênio, as células muitas vezes liberam lixos metabólicos. E esses lixos metabólicos, como dióxido de carbono e até algumas toxinas nitrogenadas, elas devem sair do nosso corpo. Quem contribui para essa transferência do nosso corpo seria os vasos sanguíneos, certo? O nosso sistema cardiovascular e um outro sistema que é o sistema de liberação do dióxido de carbono através dos pulmões e o nosso sistema urinário, como a gente já conversou em aulas anteriores, ok? O nosso sistema cardiovascular ele é dividido em dois distritos. O distrito sanguíneo, que é aquele que vai carrear o sangue, certo? Assim como os elementos figurados desse sangue, e o distrito linfático, que é aquele que vai vincular, vai carrear a linfa. E a linfa nada mais é do que líquido intercelular do nosso organismo. Então, nos nossos tecidos existem líquidos, existem fluidos que mantêm ali as células e esses fluidos eles precisam passar por um processo de averiguação para ver se há alguma infecção, alguma contaminação e também por um processo de filtração. Então, para isso, esses fluidos eles circulam através do nosso sistema linfático, ok? Basicamente, no nosso distrito cardíaco, nós vamos ter os vasos sanguíneos e um órgão central que se chama coração, o miocárdio, certo? Esse miocárdio ele vai ter a função importantíssima de levar pressão para que haja uma circulação sanguínea, ok? Essa pressão sanguínea vai ser formada através de movimentos de contração e de relaxamento desse músculo cardíaco. Nós vamos ver que na região dos vasos sanguíneos nós teremos vasos de grande calibre e esses vasos de grande calibre vão se afinando. Então, observem, os vasos sanguíneos que levam oxigênio para todo o meu organismo é o que nós chamamos de artérias. Essas artérias, elas possuem uma camada muscular bem definida e mantém o que a gente chama de pressão sanguínea, ok? A partir do momento que essas artérias elas vão afinando e se tornando vasos com menor calibre, nós vamos ter o que nós chamamos de arteríolas e o que nós chamamos de capilares. Esses capilares são vasos sanguíneos extremamente finos que vão possibilitar trocas gasosas e de nutriente. Então, é a partir desses capilares que as nossas células elas vão ser nutridas. Por quê? Porque é a partir desses capilares que ocorre a passagem do oxigênio que estava no vaso sanguíneo para o tecido e o contrário também acontece. O dióxido de carbono que estava no tecido passa para o vaso sanguíneo. O sangue agora rico
em dióxido de carbono vai ser transportado através do que nós chamamos de veias. Então, observem, os capilares, aqui ocorrem as trocas gasosas, tá? E os capilares agora vão aumentando de calibre, formando vênulas, e quando eles chegam no seu porte máximo de calibre, nós temos o que nós chamamos de veias. Então, de forma bem ampla e bem geral, o sangue que vai para o nosso corpo, o sangue sistêmico, ele vai ser dividido em sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é aquele rico em dióxido de carbono, em gás carbônico, ok? O que acontece é o seguinte, de forma bem geral, artérias carregam para a circulação sistêmica oxigênio, veias carregam na circulação sistêmica dióxido de carbono. Isso muda quando a gente vai falar de trocas gasosas nos pulmões. Então, a gente vai ver que para que o sangue ele vá do coração para o pulmão, ele é carreado através de uma artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai carregar sangue venoso. Então, se lembrem de outra definição. Tudo que sai do coração é artéria. Tudo que retorna para o coração é veia. Algo muito interessante que vai ser observado nas veias é que a pressão sanguínea nas veias ela é diminuída. A parede muscular das veias ela não é muito bem formada, não gera muita pressão. O que acontece é o seguinte, é que para os vasos sanguíneos que carregam ali dióxido de carbono, nós vamos retornar ao coração contra a gravidade. E para isso é necessário o quê? É necessário a pressão do coração impulsionando o sangue arterial, e aí, consequentemente, eu vou empurrar o sangue venoso para cima. Só que como a pressão ela é menor, o que acontece não é um fluxo sanguíneo contínuo. Ocorre um processo de refluxo. Para evitar esse refluxo, as veias possuem algumas válvulas. Quando ocorre a sístole do coração e o sangue é impulsionado nas artérias, o sangue venoso ele é empurrado. E aí ele empurra para e tende a ir a favor da gravidade, ele tende a retornar. Como possuímos essas válvulas, quando ele retorna, as válvulas elas se fecham, impedindo ali o refluxo sanguíneo e mantendo ali uma circulação eficiente, ok? Já do sistema linfático, eu tenho do distrito linfático, eu vou ter regiões do nosso organismo que possuem vasos extremamente finos, né, que vão captar os líquidos intercelulares, tá? Então, os líquidos que estão no tecido, e vão desembocar em vasos maiores. Esses vasos maiores vão ter uma ligação com o sistema, com veias, né, de calibres mais grossos do nosso sistema circulatório, para que haja um processo de filtração do nosso organismo pelos rins, ok? Então, o que ocorre é um processo de reciclagem contínua desses fluidos através do nosso distrito linfático. Além disso, esse distrito linfático vai ter uma função muito importante na detecção ali de micro-organismos, através dessas bolinhas que nós chamamos de linfonodos, ok? Os linfonodos eles vão ser muito mais comuns nas regiões das axilas, certo? Na região mandibular, na região do pescoço e na região da virilha.
o que acontece nesses linfonodos nada mais é do que uma captação ali de micro-organismos, levando a uma filtração. Por quê? Porque nesses linfonodos ocorre ali a circulação de linfócitos e de alguns macrófagos. Esses linfócitos e macrófagos atuam no nosso sistema imunológico, que vai ser assunto das nossas próximas aulas, ok? Esse distrito linfático, ele possui o que nós chamamos de órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos podem ser vinculados às tonsilas, que antes nós chamávamos de amígdalas e adenoides, certo? Os próprios linfonodos, que nós já falamos, o timo, que vai ter uma função muito importante na produção de linfócitos T, o baço, que vai guardar tanto linfócitos T quanto linfócitos B, e a medula óssea vermelha, que vai ter uma função muito importante na produção dos linfócitos B. Esse material de sistema imunológico, a gente vai dar uma averiguada na nossa próxima aula. A medula óssea ela vai estar encontrada em ossos longos, como o fêmur, como a tíbia, certo? E isso faz com que o sangue produza ali células a partir do tecido hematopoético. Voltando ao nosso principal órgão do sistema cardiovascular, nós temos o coração. E o coração, ele nada mais é do que um músculo que gera uma pressão sanguínea, e essa pressão sanguínea, ela faz com que o fluido, o sangue, ele consiga ali se movimentar. E ele vai ser formado por algumas cavidades. Então, observem, o nosso sistema circulatório é um sistema fechado. Nada sai desse sistema circulatório, ok? Então, todo o tecido sanguíneo, ele vai para as artérias, passa para as arteríolas, capilares, vênulas, veias, retorna ao coração e o sistema, ele continua. Então, nós temos um sistema fechado. Nos mamíferos, o que acontece é que o coração ele possui muito bem definido dois átrios, que são os superiores, e dois ventrículos, que são os inferiores. E nós temos também uma circulação fechada. Então, o sangue venoso ele não se mistura com o sangue arterial. Isso é muito importante porque aumenta a eficiência de trocas gasosas no nosso organismo sem muito gasto ali energético. E qual seria, basicamente, o movimento do sangue no coração? Observem. A veia cava inferior e superior e inferior, desemboca no que nós chamamos de átrio direito. Esse átrio direito possui uma válvula que se abre e se fecha, que é chamada de válvula tricúspide. Quando o sangue venoso passa por essa válvula tricúspide, ela entra no que nós chamamos de ventrículo direito. Quando ocorre o processo de contração do coração, o que é que acontece? Essa válvula tricúspide, ela se fecha e isso faz com que o sangue que está no ventrículo direito, ele seja unidirecionado para a artéria pulmonar, ok? Então, quando a válvula tricúspide ela se fecha, a única alternativa do sangue é de passar por a válvula pulmonar e ir para a artéria pulmonar. O que acontece é o seguinte: o sangue venoso que está na artéria pulmonar
Vejam que eu falei de sangue venoso que está passando por uma artéria. Isso acontece por quê? Porque a artéria é tudo aquilo que sai do coração. Tranquilo? No nosso caso, ocorre essa pequena confusão mas sempre se lembrem que vasos arteriais na função sistêmica, né, vão levar oxigênio. Somente quando chega nas trocas gasosas e parte ali das funções cardíacas é que nós vamos trocar esses nomes. O sangue venoso que passa ali pela válvula pulmonar e que entra na artéria pulmonar, ele vai para os pulmões. Nos pulmões ocorre o processo ali de troca gasosa e o sangue ele passa de venoso para sangue arterial, ok? O que acontece agora é o seguinte, é que este sangue ele retorna ao coração através de uma veia pulmonar. Essa veia pulmonar desemboca no átrio esquerdo. Passa por uma outra válvula, que nós chamamos de válvula mitral, ok? E vai para a região do ventrículo esquerdo. Quando ocorre a diástole, o que é que acontece? Esse sangue que estava no ventrículo esquerdo, ele é impulsionado. A válvula mitral se fecha e a única saída desse sangue é ir passar pela válvula aórtica e entrar na artéria aorta. Quando ele entra na artéria aorta, o que é que acontece? O sangue ele vai para o meu organismo, ok? Então, basicamente, esse sangue ele passa a ser um sangue sistêmico, vai nutrir ali as nossas células e retorna para o coração, fazendo o mesmo processo. Então, recapitulando, o sangue venoso que entra pela veia cava superior e inferior vai para o átrio direito. Esse sangue passa através da válvula tricúspide para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ocorre o processo de sístole, que é o processo de contração do coração. E isso faz com que a válvula tricúspide ela se feche e passe ali pela válvula pulmonar. Essa válvula pulmonar desemboca na artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva o sangue venoso para os pulmões, onde faz as trocas gasosas, então o dióxido de carbono fica e volta oxigenado, e ele retorna através da veia pulmonar. Essa veia pulmonar desemboca no átrio esquerdo, que o sangue passa pela válvula mitral, desembocando no ventrículo esquerdo. Quando ocorre o processo de diástole, essa válvula mitral ela se fecha, abrindo, impulsionando o sangue ali para a válvula aórtica e o sangue ele passa do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e segue o seu fluxo, ok? A função das válvulas é basicamente direcionar o sangue para que não haja um refluxo desse sangue. Vejam, o que é que acontece? Na sístole, acontecem os processos de contração ali do coração. Esses processos de contração do coração vão fazer com que as válvulas tricúspide e as válvulas mitrais elas se fechem. Ao se fecharem, o sangue que está
pressionado na região do coração, ele é impulsionado para as válvulas, para as artérias pulmonares e para a artéria aorta. Quando ocorre o relaxamento do músculo cardíaco, ou seja, a diástole, o que é que acontece? Acontece que o sangue venoso ele passa do átrio para o ventrículo, certo? E o sangue oxigenado, a mesma coisa, passa do átrio para o ventrículo. E aí ocorre novamente uma sístole que impulsiona esse sangue que estava no ventrículo para as artérias pulmonares e aórticas, ok? Então, simplesmente, nós vamos ter esse processo de contração e relaxamento que acontece mais ou menos desta maneira. Então, quando ocorre a sístole, ou seja, a contração, as válvulas tricúspide e mitral se fecham e aí ocorre a abertura das válvulas pulmonares e aórticas. E aí o fluxo sanguíneo ele segue de forma unidirecional, ok? Quem é que provoca esse movimento de contração e de relaxamento? Na verdade, o coração ele é involuntário, ele é um músculo que se contrai e relaxa de forma involuntária através de um movimento miogênico, que é produzido no próprio coração através de dois nós, o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, que vão fazer o movimento, vão gerar impulsos nervosos para que ocorra ali uma contração e relaxamento. É lógico que o nosso coração ele também tem uma participação através do sistema ali nervoso involuntário, uma vez que, dependendo da ocasião, o nosso ritmo cardíaco pode aumentar ou não, ok? E aí, esse movimento de sístole e de diástole vai gerar o que nós chamamos de pressão sistólica e diastólica, ok? E é basicamente essa pressão sistólica e diastólica que a gente consegue observar quando estamos aferindo a nossa pressão. Então, você foi no hospital e disseram que a sua pressão estava 12/8, que é uma pressão normal. Basicamente, esse número 12 seria a nossa pressão sistólica, que indica que ocorre passagem de sangue de 120 mililitros, tá? E a pressão diastólica seria essa pressão de relaxamento, onde o fluxo sanguíneo ele diminui. E é por isso que na pressão diastólica ocorre o 8, né? Na verdade, seriam 80 mililitros. Então, o fluxo sanguíneo ele diminui, diminuindo também a pressão. Então, sua pressão 12/8, é lógico que existem, de acordo o organismo, uma variação nessa pressão, mas de forma bem universal, a pressão 12/8, que indica a pressão sistólica e diastólica, seria a pressão ideal do seu organismo. Quem tem uma pressão acima disso é o que nós chamamos de indivíduos hipertensos, né? Então, a hipertensão ela pode ser gerada por vários fatores, como, por exemplo, acúmulo de colesterol, né, nos vasos sanguíneos, entupindo esses vasos sanguíneos e aumentando essa pressão, ok? E quem tem uma pressão abaixo é chamado de hipotenso, né? Ocorre normalmente porque não consegue se ter uma contração, uma resistência ali dos músculos da parede dos vasos sanguíneos, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.